Aí eu consegui ver no meu quarto, já consegui botar a legenda. Avisou lá. É muito emocionante, né? É muita coisa, né? Aí eu gosto de trabalhar repetitivo. Às vezes, quando o filme é grande, a gente tem paciência. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, graça e paz. Estamos nos preparando para iniciar a nossa aula da escola dominical. Hoje, Jesus no Velho Testamento, né, falando, é tudo sobre Jesus. E hoje falando de Jesus, o Cordeiro Pascal. Nós vamos iniciar às 9h30 da manhã. Agora, daqui a pouco, daqui a 8 minutos, se Deus permitir. Um ótimo domingo a todos. Aqui é a Igreja Presbiteriana de Olaria, em Nova Friburgo. Se você quiser ficar com a gente, compartilha, convida algumas pessoas. Você está na sua casa aí, né, na sua quarentena. Então, estaremos daqui a pouco iniciando a nossa Escola Bíblica Dominical. A nossa revista, eu vou pegar aqui. É essa aqui, ó. É tudo sobre Jesus, Cristo revelado e anunciado no Antigo Testamento. Então, se você quiser, dá tempo de vir para cá. Vem rapidinho, 9h30 estamos começando. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Um grande abraço. Bom dia Mariuceia Regli, bom dia Eliacir Góes. Vamos chegando, vamos compartilhando. Hoje, domingo, dia 24 de janeiro. Daqui a pouco estaremos iniciando. Hoje a aula é Jesus, o Cordeiro Pascal. Simone está me ligando. Fala, amor. Não, eu estou com uma aula. Bom dia, minha irmã. Como está? Aqui, estou bem. Bom dia. Chegou nossa irmã Silvia. Bom dia, povo de Deus. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, vamos louvar. Amém. Tudo na paz, minha irmã Silvia? Tudo na paz do Senhor. Vamos ver quem vai chegando aqui. Eu? Que bênção, hein? Pronto, já ganhei meu dia. Graças a Deus. Eu vi lá que o nosso Deus faz todo dia. Eu estou caminhando agora todo dia. Ai, que bom.
Mas como é bom, mano. Que beleza. É verdade. Sabe que a barriguinha vai ficando pra trás, né? Quando eu comecei, eu estava com 84 quilos. Já estou com 79,5. Olha lá, faz diferença. Muito bom, muito bom. A gente tira a carga do joelho, o corpo responde melhor. Ele vai se sentindo mais disposto, né? Antes a pessoa falava assim, vamos fazer isso, eu estava desanimado. Interessante, muito bom. Caminhar é muito gostoso. E agora eu caminho de segunda a sábado, domingo não. Porque é um dia, aqui em casa tem um dia amanhã aqui, depois meu pai chega, né, com a Maria José, que eles estão todo dia, eles vão lá em casa almoçar com a gente, aí você fica com o dia muito ocupado, né? Mas também a enfermidade dela é muito complicada, né? Mas tem. Mas ela tem um problema De quê? ela não tinha um pouquinho. Tinha, já operou. Está tratando, né? É muita luta. Mas tá bom. Deus é bom demais, maravilhoso. Agora ele deve estar na rádio agora, papai. Eu decidi fazer o programa na rádio dele. Quem que vai com você, não? Minha irmã. Minha irmã vai com ele. Ela mora lá com você. Ela mora pertinho dele. Pronto. Já compartilhei. Daqui a pouco estamos começando, irmãos. Elda Regli, um bom dia. Mário Céia, Deus abençoe toda a família. Tânia Taveira, bom dia, paz do Senhor. Bom dia, Tânia, nossa irmã querida. Mário Céia, Elias Góes, Elda. Deus abençoe a todos, irmãos. Um ótimo dia a todos. Hoje, domingo, dia 24 de janeiro de 2021. Está chegando a professora. As professoras são exemplos, já chegaram as duas aí. As professoras chegam e esperam os alunos. Bom dia, minha amada. Bom dia. Deus abençoe. Tá linda. Cadê quem tá aí? Deixa eu falar aqui com quem tá aí. Bom dia, irmãos. Deus abençoe a todos aí na sua casa. E vamos estudar a palavra do Senhor. É o primeiro casal daqui. Aqui, nós compramos uma balança, que aí ela fala tudo do seu corpo, não sei o que, da sua idade física. É, muito legal. Aí, Simone foi subir na balança, deu 44 anos para ela. Ganhou 10. Viu? Eu tô fraco, eu tô ficando, me deu 50. Eu tô velho. Mas eu vou chegar aos 44, se Deus quiser. É que essa balança, ela faz um cálculo. Você pegou ali? Não dá a idade. Ela faz um cálculo do seu peso, altura, índice de massa corporal, massa óssea, gordura visceral. Tudo é legal. Muito bom. É muito legal. Agora eu não sei como é que descobre a quantidade de líquido Sim, que você tem no corpo. É muito interessante, eu não sei como é que ela consegue fazer isso. Bom dia, minha Maria Ete. Bom dia, irmã querida. Bom dia. Fala mesmo. Ela entrega. Bom dia, irmã. Mas a irmã Mariette tá bonita, hein, irmã? Tá nos trinques hoje para Jesus, hein? Bom dia, Elizabeth Alves. Bom dia, Lene Glória. Vamos chegando, irmãos.
Bom dia a todos. Elizabeth Alves chegando aqui. Leni Glória. Patrícia Marotti, bem-vinda, irmã Patrícia. Pati. Bom dia, Patrícia. Deus abençoe. Que dia você vai vir aqui um dia na igreja, Patrícia? Vê se vem aqui um dia. Bom, chegamos no nosso horário, amor. Sim. Já são 9h30. Vamos iniciar então. Está chegando lá nossa irmã Nora Ney. Bem-vinda, Nora. Bom dia, minha irmã. Bom dia, Patrícia, obrigada. Chegando aí, irmã Nora Ney. Bom estarmos reunidos. Bom, vou ver quem está aqui, ó. Patrícia, João Luiz, Eliaci, Marcele, Schultz, Elda, Ana Cláudia, bom dia. Lourdes Aires, Juscelma, Augusto Moreira, meu parente Augusto, eu também sou Moreira. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos preparando para iniciar a nossa aula de hoje. Bom dia. Bom dia, irmãos. Vamos estudar a palavra do Senhor, porque quem estuda não é enganado pelos outros, porque você tem o conhecimento, isso em todas as áreas, seja a área científica, seja a área das ciências humanas, seja a área da palavra do Senhor, que é a teologia. Quando você não estuda, quando você não tem conhecimento, qualquer coisa que as pessoas falem para você, você acredita e acha que aquilo está certo. Mas quando você estuda, você pensa assim, epa, peraí, mas não é isso que está dizendo a ciência, se for área científica, mas não é isso que está dizendo as áreas humanas, porque eu estudei sobre isso, sobre aquilo. E quando você é confrontado com a palavra de Deus por outras pessoas, você se estudou, você sabe dizer, não, mas na palavra de Deus está escrito isso, isso, isso. Por isso é importante estudar a palavra, para não sermos enganados. Quantas pessoas são enganadas por falta de conhecimento? Então hoje você tem a oportunidade de conhecer, de estudar, e hoje nós vamos falar um tema muito interessante que é sobre a Páscoa. Jesus, o Cordeiro Pascal. O que é a Páscoa? Ah, mas nós estamos em pleno mês de janeiro. Sim, mas nosso tema é tudo sobre Jesus. Nós estamos falando do Velho Testamento e como que o Velho Testamento já preparava um cenário para a chegada de Jesus no devido tempo, no tempo certo. No primeiro domingo nós falamos a respeito da queda do homem, falamos sobre aquele texto que diz que a cabeça da serpente seria esmagada pelo descendente da mulher. Então já era um anúncio de que no momento certo o Senhor enviaria alguém para nos redimir do pecado. Na semana passada nós falamos sobre Abraão e seu filho Isaque, a prova que Abraão passou, mostrando também, já dando indícios de que num determinado momento o único filho de Deus seria levado em sacrifício. Sendo a diferença que Abraão, no momento que ia sacrificar seu filho Isaque, o anjo o impediu e mostrou a ele um cordeiro. Mas o Senhor Jesus foi sacrificado por amor a nós e para nos redimir do pecado, cumprindo o Gênesis, cumprindo aquilo que já foi falado no texto de semana passada sobre a vida de Abraão. E hoje nós vamos falar sobre a Páscoa. O que é a Páscoa? O que ela representa? Será que a Páscoa é só coelho que a mídia ensina? Será que é ovinho de chocolate? Como que é vista a Páscoa? O que é a Páscoa verdadeira? Fica conosco aí que você vai estudar, que você vai aprender, e quando chegar a Páscoa, acho que é final de março, começo de abril, não sei direito, que as pessoas começarem a falar, coelhinho da Páscoa que trazes para mim, você vai falar, é o Senhor Jesus que morreu pelos nossos pecados. Então vamos estudar hoje sobre o Cordeiro Pascal. Antes disso vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, grande é teu amor para conosco, ao ponto de entregar o seu único filho para morrer pelos nossos pecados, para morrer por nós, ó Pai, nos livrando, ó Deus, assim da morte eterna, mas dando para nós a esperança de uma vida eterna por meio da salvação de Jesus, ó Deus.
Senhor, que hoje a gente possa aprender sobre o verdadeiro significado da Páscoa, sobre como devemos nos colocar diante das pessoas que às vezes ensinam coisas erradas, ó Pai. Ó Senhor, dá discernimento ao teu povo através do teu Espírito. Ó Deus, dá entendimento da tua palavra para não sermos enganados, ó Deus, pelas filosofias do mundo, Senhor. Fala conosco hoje, abençoa cada irmão que está aqui na nossa igreja hoje, cada irmão que está em suas casas, ouvindo a tua palavra, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, nesse dia, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Minhas queridas, meu querido, está chegando mais uma irmãzinha lá, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Êxodo 12, abra aí você também, Êxodo 12. Quem tem a Bíblia na nova linguagem de hoje, nova tradução da linguagem de hoje, é um texto mais claro, né? Então é mais fácil assim da gente entender, porque às vezes tem algumas palavras, né, nas outras versões que não são mais muito usadas no nosso vocabulário. Então isso cria alguma dúvida, será o que é isso? Será o que significa essa palavra? Né? Então nós vamos usar a nova linguagem de hoje para a gente entender, né? E quem está com a sua Bíblia em outra tradução, não tem problema, vai acompanhar conosco. Vamos ler Êxodo 12, de 1 a 14, que fala sobre a Páscoa. O Senhor Deus falou com Moisés e Arão no Egito. Ele disse: este mês será para vocês o primeiro mês do ano. Diga a todo o povo israelita o seguinte: no dia 10 deste mês, cada pai de família escolherá um carneirinho ou um cabrito para a sua família, isto é, um animal para cada casa. Se a família for pequena demais para comer o animal inteiro, então o dono da casa e o seu vizinho mais próximo o comerão juntos, repartindo de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal deverá ser um carneirinho ou um cabrito sem defeito de 1 ano. Vocês o guardarão até o dia 14 deste mês, e na tarde desse dia, todo o povo israelita matará os animais. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes e nos lados de cima das portas das casas, onde os animais serão comidos. Nessa noite, a carne deverá ser assada na brasa e comida com pães sem fermento e com ervas amargas. A carne não deverá ser comida crua nem cozida. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, será assado na brasa. Não deixem nada para o dia seguinte e queimem o que sobrar. Já vestidos, calçados e segurando o bastão, comam depressa o animal. Esta é a Páscoa de Deus, o Senhor. Nessa noite, eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primeiros filhos, tanto das pessoas como dos animais. E castigarei todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue no batente das portas será um sinal para marcar as casas onde vocês moram. Quando estiver castigando o Egito, eu verei o sangue e então passarei por vocês sem parar, para que não sejam destruídos por essa praga. Comemorem esse dia como festa religiosa, para lembrar que eu, o Senhor, fiz isso. Vocês e os seus descendentes devem comemorar a festa da Páscoa para sempre. Amém? Amém. Essa foi a ordem que o Senhor Deus deu ao povo de Israel, aos israelitas que estavam no Egito. Todo mundo sabe essa história. O povo de Israel foi para o Egito,
O povo ficou lá durante muito tempo servindo de escravo para aquele povo, para Faraó e para toda aquela população ali. E o povo israelita era mal visto pelos egípcios, era maltratado, era judiado, era obrigado a trabalhar cada vez mais. Qualquer coisa que eles pudessem reclamar, eles eram multiplicados com o trabalho. Todo mundo conhece essa história, tem até filmes, né, na televisão que a gente passa. Tem um filme, O Príncipe do Egito, é um filme antigo, é um desenho animado assim, muito perto da realidade bíblica, né? Você pode pesquisar, pode assistir, as crianças gostam muito, mas os adultos eu gosto demais, né? Então você pode passar, e outros filmes que a televisão mostra sobre a vida do povo no Egito. E chegou um momento que aquele povo queria muito sair ali do Egito. E Deus levantou o seu servo Moisés para levar esse povo até uma outra terra, a terra prometida. E chegou o momento então em que aquele povo deveria sair, e aí Deus vai dar as instruções. E nesse momento, Deus fala com o povo como o povo deveria agir durante a Páscoa. O que seria a Páscoa? Essa palavra Páscoa, ela significa passagem. Por quê? Porque o anjo passou pela terra do Egito. E as casas que não estavam marcadas com sangue, o primogênito, o filho mais velho daquela casa, morreu. Mas as casas que estavam marcadas com sangue, as casas que tinham feito essa ordenança, cumprindo essa ordem do Senhor, aquelas casas não tiveram seus filhos mais velhos mortos, porque era uma ordem do Senhor. Mas aí hoje em dia é um mimimi, né? Hoje em dia tudo é mimimi. Mas que coisa terrível. Ordem de Deus é ordem de Deus. E quem sou eu, quem é você, meu amigo que está aí assistindo, falando, reclamando, já criando um monte de casa? Quem é você diante de Deus para reclamar de uma ordem do Senhor? Né? Ponto final, acabou. É obedecer, é cumprir. É para isso que nós estamos, para cumprir a palavra do Senhor. Essa gente chata, cheia de mimimi, fica criando casa qualquer coisa. Não é possível. Como que um Deus pode mandar matar os primogênitos? Deus é Deus e Ele age da maneira que Ele achar que deve ser, e nós, seus servos, vamos apenas nos colocar e cumprir a palavra do Senhor, né? Então, sem mimimi, sem reclamação, era a ordem de Deus. E como é que a gente comemora a Páscoa hoje em dia? Com milança, Claro. com milança, deu a ordem lá que deveria ter, porque eles iam fazer uma Mas longa... o quanto bastasse. O quanto bastasse para cada família. Amontoar. Isso. E o que ensina? O que a televisão ensina? O que a gente... O consumo do chocolate, do ovinho de Páscoa, do coelho. O coelho. A gente às vezes tem mania de infantilizar as coisas, né? Infantilizar. Mas o coelho é tão bonitinho. Claro, se fosse feio, alguém ia querer? Se fosse um bicho feio, alguém ia querer? Claro que não. Então é colocado o coelhinho, bonitinho. Olha, papai, mamãe, o coelhinho vai trazer um ovinho de chocolate para você. Tá, mas você também tem que ensinar o que é certo. Olha, nós comemoramos a Páscoa por esse motivo. Temos que ensinar às nossas crianças, aos jovens, aos adolescentes, o sentido verdadeiro das coisas, né? É igual que chega no Natal. No Natal a gente só fala de Papai Noel, Papai Noel, Papai Noel. Gente, o que é o Natal se não a comemoração do nascimento de Jesus, o Filho de Deus? E aí a gente fica só com essa história de Papai Noel. É claro que você vai decorar a sua casa, você vai botar a figura do Papai Noel, que é uma figura representativa, mas você vai ensinar o que é certo. Você ensina o que é certo, né? Eu lembro dos meus filhos quando eles eram pequenininhos, né, na escola, e um dia lá a professora falou para eles, perto do Natal, o que era o Natal. Aí as crianças todas falaram assim, Papai Noel, não sei o que. Aí meu filho, ele tinha uns 7 anos, ele levantou a mãozinha e falou assim,
Não, tia, não foi Papai Noel que morreu. Aí ela ainda falou, mas por que tem a ver morrer? Aí ele falou, com 7 anos, porque a gente comemora o nascimento de Jesus, porque Jesus morreu na cruz por nós, né? Então a gente tem que ensinar as coisas certas, porque mesmo que as crianças brinquem com essa história de coelhinho, de ovo de Páscoa, mesmo que elas brinquem com isso, isso não vai passar de uma brincadeira, porque o real sentido da Páscoa, ela vai saber. Que foi essa passagem do anjo pelo Egito, pelas casas dos israelitas, né? E as casas que estavam marcadas com sangue, nessas casas o anjo não passou, nessas casas não foram mortos os filhos mais velhos. Tem toda uma representatividade que a gente precisa ensinar, as pessoas precisam saber o verdadeiro motivo da Páscoa. Então vamos continuar aqui na nossa caminhada, né? A primeira coisa que a gente tem que ver, que é necessário olhar as Escrituras e aprender com elas sobre o que é realmente cada coisa, né? Quando a gente aprende agora, a gente vai ler sobre a Páscoa, quando a gente aprende sobre o Natal, quando a gente aprende sobre a volta de Jesus, né? Falando em volta de Jesus, nós sabemos que Jesus vai voltar, mas a gente não sabe o dia, também não interessa o dia, né? Mas aí a televisão faz um monte de filmes e a gente assiste, né? Mas a gente tem que assistir e saber fazer a diferença. Por quê? Porque a televisão coloca, né, a imaginação, o sentimento naquilo. E nós, conhecedores da palavra, temos que saber diferenciar uma coisa da outra. E muito se fala, a Bíblia é clara sobre a volta de Jesus, a Bíblia é clara sobre o nascimento de Jesus, é clara sobre a Páscoa. Então a gente tem que aprender o que é certo. E essas coisas que se ouve por aí, a gente entender apenas como uma brincadeira, né? Nem como uma ilustração, porque a ilustração geralmente ela é próxima da realidade, apenas como uma brincadeira, né? Como a gente faz com as crianças, a brincadeira da Páscoa, mas ensinando as crianças o que é certo dentro da palavra. Bom, uma coisa interessante da gente entender aqui é que essa é a principal festa religiosa de Israel e é também a principal festa religiosa de nós cristãos. Nós comemoramos a Páscoa com sentimento, né? Lembrando da morte de Jesus, porque Jesus morreu justamente, né? A festa da Páscoa, a gente vai ver isso. A festa da Páscoa era festa religiosa e foi justamente na festa da Páscoa que o nosso Senhor foi sacrificado. Então tudo isso a gente tem que ver, tem que entender. Então era a primeira festa religiosa, porque quando o povo da aliança, que era o povo israelita, estava preparado para sair do Egito, lembrando o grande livramento que o Senhor daria a eles. Que livramento? Livramento de estar vivendo lá no Egito, sendo escravo, passando por todas aquelas situações difíceis, e o povo já clamava há muito tempo por libertação, né? Aí você pode perguntar assim, mas como é que esse povo foi parar lá no Egito? Deus não deu a ordem para eles ficarem, né? Abraão saiu com o povo, saiu lá de Ur dos Caldeus em busca da terra prometida. O que esse povo foi fazer lá no Egito? Você pode estar perguntando isso aí. O que esse povo estava fazendo lá no Egito, que é do outro lado, lá na África? Primeiramente a gente tem que lembrar que os israelitas, quando eles estavam lá na terra onde Abraão tinha prometido, surgiu uma grande fome, e aí eles começaram a ir em busca de comida, em busca de terras mais férteis, e foram para o Egito. José foi levado para o Egito como escravo, e lá ele ficou. E depois, quando teve um momento de fome, seus irmãos foram para lá. E aí esse povo foi tendo filho, esse povo foi ficando lá. E num determinado momento, os egípcios perceberam que aquele povo deveria ser escravizado, porque não era parte do povo egípcio. Por isso os egípcios acharam-se no direito de os escravizar.
A gente que estuda a história da escravidão no mundo, a escravidão é uma coisa antiga. A gente começa a fazer certas relações, né? Pô, tem um povo que se acha no direito de escravizar o outro. Foi assim, né? E num determinado momento o povo clamava por liberdade, o povo queria sair dali, o povo queria fugir daqueles trabalhos forçados. Na história antiga, né, era muito comum a escravidão por dívidas, a escravidão por guerras. Nesse caso aqui não era nem dívida nem guerra, simplesmente era um povo diferente que vivia entre os egípcios e eles se acharam no direito de escravizar. E esse povo era... O medo do poder, da perda do poder. A perda, sim, o medo da perda do poder. Ficava, e aí os governantes começaram com medo, o faraó se sentiu ameaçado, e aí veio a ordem da escravidão. E se a gente não escravidar esse povo, nós vamos perder o poder político, né? Que já desde aquela época falava mais alto. Hoje em dia a gente vê isso também, como que o poder político fala mais alto em toda e qualquer situação. Né? As coisas não acontecem assim, por acaso, não. Há todo um pensamento, uma filosofia, uma politicagem, vamos dizer, por trás de muitas coisas. Já desde a época do Egito, como a irmã falou aqui, né? O povo egípcio tinha medo de perder o poder. E aí escravizou. E aí chega o momento desse povo sair. E quando ele sai, Deus vai dar muitas ordenanças. Primeiramente, vai falar para eles: esse vai ser o primeiro mês. O primeiro mês deles era o mês de Tisri, que era mais ou menos na metade do inverno. Esse primeiro mês deles aqui é mais ou menos na metade da primavera. Porque a primavera é o quê? A estação mais bonita, estação mais alegre. Quando você está no inverno, aqui em Friburgo, então, se você não é de Friburgo, você que nos assiste aí, que é de outra cidade, aqui em Friburgo o inverno é realmente castigante, né? É muito frio. Custa o dia clarear, cedo o dia fica escuro, as pessoas ficam mais recolhidas, né? Mas até, vou dizer, até ser um pouco mais deprimidas, mais entristecidas, né? Por não ter a luminosidade do sol por mais horas. Então assim era lá também, o inverno era aquela época assim mais triste, e era o primeiro mês do ano. Então Deus vai mudar o calendário deles. Não, primeiro vocês vão começar um novo calendário. A partir de agora, o primeiro mês vai ser o mês de Abib, em algumas linguagens Abib e algumas linguagens Nisan. Vai ser para vocês o primeiro mês, plena primavera. E vocês vão contar no 14º dia, no dia 14 desse primeiro mês, vocês vão proceder à Páscoa. Vão se reunir conforme a gente leu no texto aqui, né? Pegar um cabrito ou um carneirinho sem mácula, novinho, de 1 ano, e vão sacrificar. Se a família for pequenininha, vai compartilhar com o vizinho mais próximo, porque geralmente uma família israelita tinha em média 10 pessoas, mas algumas tinham menos, né? Então juntar a outra família, porque o carneirinho era muito grande para toda aquela família, então eles deveriam se juntar, mudar, colocar as suas roupas, né? Cingir os lombos. O que é? Amarrar, né? Lombo, essa região aqui. Então eles amarravam aquelas roupas, porque eles deveriam sair o quê? Depressa. E se você sai depressa, você não tem tempo de ficar se ajeitando, né? Quando a gente sai correndo para fazer alguma coisa, você bota uma roupa bem prática. Você não vai fazer caminhada de sapato alto, você não vai fazer caminhada, né? Você põe uma roupa que seja prática, porque você vai andar rápido. Olha só como que Deus pensava em tudo, até a roupa que eles deveriam vestir, o Senhor orientou. Cingir os lombos, ou seja, amarrar a roupa para que ela estivesse presa ao corpo. Calçados, porque a caminhada seria longa. Deveriam pegar o sangue daquele cordeirinho e passar nas portas, né? A porta dos lados e em cima. Aspergir, né? A palavra que é usada no texto é aspergir. Então vamos explicar essa palavra. Significa passar, aplicar ali aquele sangue. É interessante lembrar que é ligado a essa expressão que nosso batismo é por aspersão. Isso. Esse é o sentido, né? Do
porque a igreja batiza por aspersão, né? Porque o que era esse momento aí do povo de Israel é também o batismo para a gente, é passagem. Então a gente batiza por aspersão, está ligado a essa situação aí, né? Já muitas igrejas batiza por imersão, né? A gente aceita os dois, porque o importante é ser batizado. Mas um dos motivos de nós batizarmos por aspersão é esse texto aí, né? Outra coisa, por que fala um cordeiro sem mácula? Já fazendo uma relação, já lembrando ao povo, né, que esse cordeiro ele deveria ser puro. E aí nós nos lembramos de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então olha só, lá no Velho Testamento, coisas acontecendo que no Novo Testamento a gente, mas aconteceu assim no Egito, Jesus, o Cordeiro Pascal. Então a gente vai entendendo que o Velho Testamento vai deixando sinais, vamos dizer assim, rastros, para que o povo entendesse a chegada de Jesus como Salvador. Continuando aqui na nossa lição, essa comemoração ela era feita nas casas, todo mundo junto ali. Outra coisa interessante, o que sobrasse, né, daquela comida, ela deveria ser queimada, não poderia sobrar para o dia seguinte. Lembra-se que, vamos lembrar que o sacrifício do povo era sempre a morte de um animal, e esse animal era queimado, e aquela fumaça era como agradável aos olhos do Senhor. Por isso esse animal, ele tinha que ser assado, ele não poderia ser cozido, ele tinha que ser assado na brasa, e o que sobrasse ali de comida não poderia ser guardado para o dia seguinte, por dois motivos. Primeiro motivo, porque era uma ordem do Senhor e aquilo seria queimado como incenso. E a segunda ordem, porque imagina se aqueles restos de comida ficassem ali. Ia estragar e ia fazer o quê? Ia ter uma grande contaminação. Então Deus pensa em todos os detalhes neste momento aqui. Muito bem. O que mais que a gente vai ver? O cordeiro deverá ser sem defeito, macho de 1 ano. O zelo que Deus tem pela santidade do seu povo, de nós. Quando a gente fala em santidade, o que a gente já estudou isso aqui para trás, né? Na nossa língua portuguesa, a palavra santo, ser santo, é uma linguagem até pejorativa às vezes, que a gente fala assim, fulano não é santo não, né? Ou seja, não é boa coisa. Na nossa língua portuguesa tem essa conotação, porque a palavra santo significa você ser separado das coisas erradas, separado das coisas imundas desse mundo. Então, quando o Senhor ensina que o cordeiro deveria ser macho, então era aquele cordeiro que eles separavam para o sacrifício e eles cuidavam dele com todo cuidado, porque ele seria sacrificado, né, depois de 1 ano, macho de 1 ano, e ele deveria ser sem mácula, ou seja, não deveria ter um rabinho torto, uma orelha caída, perfeitinho. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus também mostrou para nós a perfeição. Quando morto, não foi conhecido nenhum pecado nele. A palavra fala sobre isso, né? Então, para aqueles que são cheios de mimimi, que fica falando, mas não é possível. É possível. O Senhor Jesus foi este cordeiro sem mácula. Por isso ele foi morto, por isso ele foi sacrificado no meu lugar, no seu lugar. Ordem de Deus lá no Velho Testamento a se cumprir quando? No Novo Testamento. Quantos anos se passaram aí? Mais de 2.000 anos, 1.000 e poucos anos passaram-se ao longo dessa história toda do povo de Israel até a morte de Jesus por nós.
Então, olha que coisa bacana, Deus já ir preparando esse cenário, desde o Velho Testamento, aos poucos, para que o povo fosse entendendo as coisas, porque às vezes a notícia sendo dada assim, a pessoa não entende, mas você vai preparando o coração, o Senhor já vai, através da sua escritura, o Senhor já foi preparando, né? Dizendo que no devido tempo chegaria o verdadeiro Cordeiro Pascal, que morreria pelos pecados de todos nós, de todas as pessoas, né, no mundo. Continuando, deixa eu virar aqui. Uma coisa, o cordeiro, ele morreria no lugar dos primogênitos. Como assim? Lá no Egito, eles não tinham essa cultura, eles não tinham esse conhecimento. E as portas não foram as perdidas pelo sangue. Como as portas não foram as perdidas pelo sangue, não houve essa Páscoa, não houve essa comemoração que a gente vê aqui. O anjo passou, mas matou a todos os primogênitos. Nas casas onde eles cumpriram a ordem do Senhor, o cordeiro morreu no lugar dos primogênitos, né? Mostrando que o Senhor Jesus também, no devido tempo, morreria por nós. Muito interessante a gente perceber essas coisas. Bom, e aí João Batista, aí a gente já vem lá para o Novo Testamento. João Batista foi o primeiro a usar essa expressão. Quando viu Jesus, o que João Batista disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. João Batista falou isso lá. E muitas pessoas que provavelmente ouviram não devem ter entendido, né? E aí, por que João Batista falou isso? João Batista falou isso porque ele reconhecia que aquele cordeiro instituído, a morte daquele cordeiro instituído lá no Velho Testamento, agora era o cordeiro vivo ali, que no devido tempo morreria para quê? Para tirar o pecado do mundo. E aí a gente vai continuando essa história, já falando um pouquinho, né, de Jesus, que aquele cordeirinho, é interessante lembrar que aquele cordeirinho que estava ali, não significava que ele ia salvar toda a humanidade, né? Aquele que eles sacrificaram lá, que os israelitas sacrificaram. Ele estava morrendo no lugar dos primogênitos, nas casas que estavam sendo marcadas com o sangue, mas principalmente ele já contemplava essa promessa de Deus, né? De que num devido tempo um cordeiro morreria por toda a humanidade. Imagina se hoje em dia a gente tivesse que ficar matando cordeiro por qualquer pecado ou por todos os pecados do povo, né? Então nós temos agora Jesus, que foi aquele que morreu. E uma coisa interessante, o que Jesus, quando morreu, as últimas palavras dele na cruz foi: está consumado. Ou seja, a partir de agora tudo está resolvido em relação ao pecado. Eu estou me entregando nessa cruz aqui para consumar o pecado de toda a humanidade. Você aí que não crê no Senhor Jesus, vai buscar a palavra do Senhor, vai orar, vai pedir a Ele que fale ao seu coração, né? A importância de conhecer a vida de Jesus e conhecer o que Ele fez por mim e o que Ele fez por você. Vai buscar lá na palavra do Senhor, que Ele diz: está consumado, ou seja, está pago. Imagina você ter uma dívida muito grande, sei que ainda deve a sua casa para a Caixa Econômica, ainda deve seu carro, você que tem uma dívida grande aí de alguma coisa que você precisou pagar e teve que pegar emprestado com o banco. Imagina alguém chegar e falar assim: olha, está consumado, paguei tudo, não precisa pagar mais nada. Bom demais. Alegria, bom demais, né? Bom demais. Imagina então, fala assim: olha, todos os seus pecados estão pagos agora na cruz. Ah, mas você vai parar de pecar? Não. Mas eu sei que eu tenho um advogado que vai agora, que pagou por mim esse preço, e agora ele é o meu intercessor. É ele quem me purifica de todo pecado. Amém. Vamos continuar aqui mais um pouquinho, né? Vigiando lá a nossa hora. A palavra, a expressão, né, que grega significa tetelestai,
que é um pagamento completo, né? Às vezes a gente deve ao banco e aí a gente vai lá e paga, mas sempre fica o restinho, não é isso? Dali a uns dias aparece, ficou a taxa de não sei, o resíduo, ficou a taxa de não sei o que, porque o IOF, a taxa de não sei o que lá, mas eu já paguei, eu digo, não, mas tem essas taxas assim, assado para pagar. Aí você vai lá e tem que pagar aquilo de novo. Nesse tetelestai, que é a palavra grega, significa não está devendo nada, não tem resíduo nenhum, está tudo completamente pago. Saber que meu pecado foi completamente vencido lá na cruz, o seu pecado também foi completamente vencido lá na cruz. Isso traz o que para o nosso coração? Alegria, satisfação. Agora, saber, não, meu pecado está todo pago lá na cruz, então agora eu vou pecar pra caramba, né? Já está pago mesmo, vou aproveitar. É assim? Não. Porque o Senhor nos convida a uma vida de santidade. Não é o santinho que a gente usa na expressão brasileira, mas é o sentido de ser separado das coisas do mundo, né? De procurar sempre uma vida mais regrada, dentro de quê? Dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina como viver, né? Aí o jovem às vezes fala assim, eu queria saber qual é a vontade de Deus. Quando eu tinha lá meus 20 e poucos anos, a gente até estudou um livro, né? Conhecendo a vontade de Deus. Lembra que a gente estudou esse livro? E a gente, todo mundo, os jovens ficaram empolgados, vamos estudar esse livro, vamos conhecer a palavra, o que é a vontade de Deus para a minha vida. E qual é a vontade de Deus, se não a busca da palavra dele? E aí a gente foi lendo aquele livro e a gente foi descobrindo que tudo que a gente precisava para conhecer a vontade de Deus para a nossa vida, estava na palavra do Senhor, está na palavra do Senhor. Nós estamos lendo lá, o pastor fez uma programação de leitura, e nós estamos lendo o livro de Provérbios, né? Terminamos de ler a Bíblia toda, estamos lendo o livro de Provérbios, só que agora a gente não está naquela leitura batida, a gente lê, para, e o que a gente entendeu disso? Então você aí na sua casa, leia também o livro de Provérbios, junta a sua família, naquele horáriozinho que você acha mais ou menos que está todo mundo de casa, é uma leitura de 10, 15 minutos, né? E é muito gostoso você ler e descobrir que tudo que você precisa saber para ter uma vida tranquila está onde? Na palavra de Deus. Não precisa ficar buscando livros de autoajuda. Tem pessoas que até precisam, né, de uma coisa. Não precisa, gente. A palavra de Deus te diz tudo. A palavra de Deus mostra o que você deve seguir para ser feliz, né? Esse está consumado que Jesus falou na cruz é definitivamente o pagamento dos nossos pecados. E se eu sei que Jesus pagou todos os nossos pecados, aquele filme antigo, né, Jesus Cristo, que não sei se vocês assistiram, fala sobre a morte de Jesus, com aquele ator Mel Gibson, é um filme assim, muito pesado, né? Muito pesado no sentido assim de mostrar realmente um sofrimento muito profundo que Jesus passou. E mesmo assim, as pessoas que, né, eu não aguentei assistir tudo não, porque é um sofrimento muito terrível. E de você imaginar que aquilo ali é apenas uma encenação. Imagina o que foi na realidade, a dor do nosso Senhor Jesus. E pelo fato dele ter morrido na cruz por nós, não significa que agora eu estou livre do pecado e eu vou fazer tudo que eu posso fazer porque Deus já pagou na minha culpa. De jeito nenhum. É agora que vamos procurar levar uma vida de santidade. Na verdade, a gente deve ver isso com empatia. Sim. Deve entender que o sofrimento dele foi inigualável. Nenhum de nós suportaria nem metade daquele sofrimento. Imagina o que ele sofreu ali. O sangue ir embora, gota a gota, toda aquela humilhação, carregar aquele peso. Meu Deus, nós não suportaríamos. Mas Deus esteve com ele o tempo todo. E ele atravessou o sofrimento, como um cordeiro, sabendo que estava cumprindo a vontade do Pai, pela nossa salvação, pela minha, pela sua também. Abra sua Bíblia rapidinho em Isaías 53.
Isaías 53. Olha a profecia lá atrás. Isaías 53, nós vamos ler o versículo de número 5. Olha o está consumado aí. Lê pra gente, irmã Dalva, pode ler pra gente? Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha o que diz na Nova Linguagem de hoje, para você entender melhor. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Aquele sofrimento ali que a irmã falou pra gente, que nós não suportaríamos nem um décimo de todo aquele sofrimento. Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades, da minha maldade. Ele não praticou nenhuma maldade. Aí você pode dizer assim, mas isso é injusto. Não, muito pelo contrário. Isso é justiça. Por quê? Porque todos nós fomos condenados pelo pecado. E o Senhor agora estava fazendo o quê? A justiça. Ele dizendo o seguinte, eu me coloco para pagar a culpa desse povo todo aí. Pode deixar que eu vou pagar, né? Igual quando sai a galera para comer. Agora não pode, né? Não. Agora não pode mais ter aglomeração. Mas quando você saía com seus amigos, ia para o restaurante, aí chega na hora, cada um vai falar, aí vem o garçom, aí você pede para dividir a conta, dá R$10 para cada um, 20, né? Aí chegam e falam assim, não gente, deixa, eu vou pagar tudo. Era isso que Jesus estava fazendo, estou pagando o preço de toda a humanidade. Mas como que você vai pagar? Você não fez nada. Não, mas eu estou pagando o preço de todos. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelo seu sofrimento, pelos ferimentos que ele recebeu. O Cordeiro Pascal sacrificado. Esse é Jesus. Esse que morreu por nós. Esse que se sacrificou, mesmo não tendo culpa nenhuma, o Cordeiro sem mácula, sem defeito nenhum. Ele, lá que foi instituído por Deus para aquele povo, lá no Velho Testamento, agora é ele em carne viva aqui, morrendo, se colocando no meu lugar, no seu lugar, no lugar da humanidade toda. E ainda tem gente que não acredita, e ainda tem gente que não recebe isso no seu coração. Então, se você está na dúvida, coloque seus joelhos no chão e ore, Senhor, revela a mim, porque às vezes eu escuto, mas não entendo, né? Quantas pessoas escutam a palavra, acham bonito, poxa, que coisa maravilhosa, né? Que bacana, uma pessoa se colocar, uma pessoa pura, se colocar no lugar da outra e morrer pelos pecados do mundo inteiro, poxa, acho isso muito bacana. Sim, e aí, o que você faz com isso? Né? Então as pessoas acham isso bonito, mas não recebem isso no seu coração. Então ore pelas pessoas para quem você tem falado desse amor, e né, lembrando que ele fez isso por amor. O amor ágape, que a gente diz, o amor que se entrega pelo outro. A nossa linguagem popular, principalmente a língua portuguesa, a palavra amor, ela serve para um monte de coisa, né? Eu amo chocolate, eu amo fulano de tal, eu amo ir para a praia, eu amo isso, eu amo aquilo. Mas o grego, ele tem, para cada tipo de amor, ele tem uma palavra diferente. E esse amor de Jesus é o amor ágape, né? No grego, a palavra é ágape, que significa o amor que se entrega totalmente pelo outro. Você teria coragem de se entregar pela vida de outra pessoa? De jeito nenhum, né? Nós temos o instinto de proteção da nossa vida. Você talvez entregaria, né, a sua vida para a salvação de outra pessoa, um filho, né? Agora, para um completo desconhecido, você não faria isso, de jeito nenhum. Mas o Senhor entregou o seu único filho por toda a humanidade. E para a gente
concluir, ele diz assim, João 6, 51, 53. Quem achar aí pode ler pra gente. João 6, 51, 53. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aí as pessoas, aqui diz que é o seguinte, que aí, né, os fariseus, as pessoas que estavam lá, começaram a discutir, mas como é que ele fala isso? Né? O texto diz assim, eles começaram a discutir e perguntavam, como é que este homem pode dar a sua própria carne para a gente comer? E aí é que Jesus disse, se vocês não comerem desta carne, não beberem deste sangue, então eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, vocês não terão vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Toda ceia eu leio. Todo domingo tem ceia, tá? Então hoje tem ceia, tá, meu irmão? Não fica em casa, não. Aqui a igreja é muito grande, tem muito espaço à vontade aqui para você ficar em distanciamento social. Todo mundo com álcool gel, mede a temperatura na hora que você chega, passa álcool gel, coloca a sua máscara e venha para a igreja, porque todo domingo está tendo Santa Ceia e o pastor lê esse texto todo domingo, né? Lembrando essa morte, lembrando esse sacrifício. Quem não comer desta carne, quem não beber deste sangue, não tem a vida eterna. Ou seja, só come desta carne, só bebe deste sangue quem realmente entendeu que foi isso o que Jesus fez por nós, o seu sacrifício. Porque quem não entende vai fazer aquilo assim como uma coisa. O que você vai fazer? Não sei, fui tomar a ceia. Mas por quê? Nem ceia, porque na igreja tem ceia. Não faça isso mesmo. Você tem que conhecer realmente, saber por que você está participando da ceia, né? Seja qual for a denominação que você participa, você tem que saber por que você está tomando a ceia, por que você está comendo do pão, por que você está bebendo do vinho, por quê? Né? O que representa isso? Representa a morte, o sacrifício do Senhor Jesus, né? Para a gente terminar, eu vou ler um pedacinho aqui da nossa lição, que é muito bacana. O sangue do Cordeiro não foi necessário somente na ocasião em que o povo de Israel foi libertado do cativeiro do Egito. Esse sangue ainda é necessário no dia de hoje. Apenas aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro estarão diante dele na eternidade. Esses somente jamais terão fome, nunca mais terão sede, e sobre eles não cairá o sol nem ardor nenhum. Estará a salvo da ira de Deus para todo sempre. Quando a gente fala naquela fumaça, significa também, naquela fumaça em que o cordeiro era queimado, significa também a ira de Deus, né? Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é santo, mas Deus também é justo, é justiça e fará justiça a todas as pessoas. Se você acha, não, mas Deus morreu por todas, Jesus morreu por todas as pessoas, então no último dia eu também serei salvo. Não vá acreditando nisso, não. Somente aqueles que bebem do sangue e comem a carne é que estarão salvos, porque Deus é amor, mas Deus é justiça, né? A todos quantos creem no Filho de Deus, esses são salvos. Então, meu querido, é isso que a Páscoa representa. Não é coelhinho, não é ovinho de Páscoa, não é coelhinho da Páscoa que trazes para mim. Coelho não traz ovo, não é, pelo amor de Deus. Não Coelho nem ovo põe. Coelho nem ovo põe. É uma mentira lavada. É uma mentirada, gente. É engraçadinho, é bonitinho, é infantil, né? Mas é errado. Mas rouba o verdadeiro sentido de uma festa tão especial.
E nós precisamos, durante a Páscoa, lembrar isso aos nossos filhos, lembrar isso às crianças. As crianças não podem crescer acreditando nessa mentira. Isso é muito sério, meu irmão. Isso é muito sério. Aqui na igreja vocês não comemoram? A gente comemora. O que a gente dá para as crianças? A gente dá para as crianças em vez de dar um coelhinho, um cordeirinho. Por quê? Um carneirinho, um cordeirinho. Porque esse é o sentido, é o cordeiro pascal que foi morto. Ai, mas é uma história macabra ensinar isso para as crianças. Não. Você ensina isso, a verdade, para as crianças. Por quê? Porque a esperança depois é de quê? De vida eterna. E a palavra mesmo diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Páscoa é uma libertação. A libertação. Você tem que conhecer a verdade sobre a Páscoa para ser liberto. Liberto dos conhecimentos errados, liberto das falsas filosofias e ensinar o que é correto a todos. Então que Deus abençoe, que você na Páscoa, que é daqui a uns 2 meses, que você se lembre deste cordeiro, que você se lembre desse sangue aspergido na porta e que fez o quê? Protegeu a todos os primogênitos da família dos israelitas e depois, posteriormente, a morte e o sacrifício de Jesus por mim e por você. Amém? Então que Deus abençoe a cada um nesta manhã, que você não ensine mais o cordeirinho, o coelhinho, não, cordeirinho não, coelhinho, você não ensine mais o coelhinho. Oi? Tira mais, senão a gente não escuta. Eu não consegui ver o segundo filme da moto. Ah, não, é muito. Eu também não consegui, não. É muito. Eu comecei a chorar, aí já falou: mãe, sai daí. Não, eu comecei a chorar porque a gente não merece uma gota de sangue derramou. Isso. Tem gente que acha que Cristo é um mito. É porque eles não conhecem o verdadeiro amor de Deus. E outra coisa a ser lembrada. Nós não merecemos. O mais forte disso, nós não merecemos. É a graça, é a maravilhosa graça. É de graça que o Senhor fez isso por nós. Que a gente aprenda a ter gratidão por esse amor tão grande que Ele se derramou ali na cruz por nós. Que a gente aprenda a ser grato a Deus, a Jesus, que tomou sobre si o meu pecado e o teu, meu irmão. Vamos praticar a gratidão, vamos ser gratos a Deus por tudo, principalmente pela salvação. Amém. Amém. Então vamos orar e agradecer por essa salvação. Nossa irmã Silvia ora pra gente, agradecer por essa salvação e rogar a Deus que possamos entender cada vez mais esta salvação. Amado Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Somos gratos a Ti, Pai, porque estamos na Tua casa, Senhor, aprendendo de Ti, aprendendo da Tua palavra, do Teu amor, e pedimos perdão, ó Deus, pelos nossos pecados, Pai. Temos por Ti gratidão imensa, porque por esse amor tão grande o Senhor se derramou por nós, Pai. Queremos Te louvar por mais um dia que o Senhor nos concede, pela Tua palavra viva que nos alimenta, e que possamos, Senhor, nos preparar para voltar à Tua casa à noite. Conduz a nossa vida, Pai, com perdão para os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. No próximo domingo, nós vamos falar sobre Jesus, nossa expiação. Já começamos a falar hoje. Caíram sobre ele nossa condenação e o afastamento de Deus. A gente ainda vai aprofundar um pouquinho mais esse assunto. Hoje a gente falou sobre a Páscoa. Semana que vem nós vamos falar sobre as ordenanças no livro de Levítico. Então, você vem aprender conosco, tá? É 1 horinha só de estudo. No colégio você fica às vezes 4, 5, 6 horas estudando. Aqui é 1 horinha só, mas é 1 hora que vai valer por muitos anos na sua vida. Passa muito rápido. Passa muito rápido, né? Então Deus abençoe a todos vocês e logo à noite estamos juntos. Quero mandar um abraço para o irmão Augusto Moreira, que está participando com a gente aqui e que falou que na leitura diária dele da Bíblia, hoje ele está lendo sobre a Páscoa, né? E bateu aqui a lição sobre o mesmo assunto. À noite estamos juntos, às 19 horas,
né, venha participar com a gente e participar da ceia, né, que é o sacramento que Jesus instituiu e que nos lembra a Páscoa, que Ele deu a sua carne, Ele deu o seu sangue por amor a nós e para nos salvar, e nele nós temos a vida eterna. Até a noite, se Deus assim permitir. Todo mundo agora vai dar tchau para os irmãos, vamos lá? Despedindo. Aê, coisa linda, ó. Irmã Dalva, dá o seu tchau para o pessoal. Deus abençoe a todos, irmãos. Um ótimo domingo a todos. Amor, dá tchau para o pessoal. Tchau, meus irmãos. Use a máscara, álcool em gel, distanciamento, mas não deixe de vir à casa do Senhor.